principais perturbações do sono na infância, digamos que podemos incluir aqui várias. Eu resumi com 3 que me parecem aquelas que, de uma forma breve, podemos resumir, dado que me parece que são aquelas que chegam mais à consulta, vindo pela preocupação dos pais. Então, acabei por sintetizar aqui as insónias e depois outras 2 dentro já do que se considera as parassónias, os terrores noturnos e os pesadelos, que vai ser importante distinguirmos e que muitas vezes os pais nos trazem também esta dúvida do que é uma coisa ou outra quando já ouviram falar nestes 2 nomes. Bom, começando pela insónia. A insónia é o quê? Uma queixa frequente, persistente, de uma insatisfação relativamente à qualidade ou à quantidade do sono. Esta queixa pode ter a ver com uma dificuldade em iniciar o sono, uma dificuldade, por exemplo, em manter o sono, às vezes até associada à ausência, por exemplo, do cuidador que está ali ao lado da criança, ou até uma questão relacionada, por exemplo, com o despertar mais cedo do que devia acontecer, o chamado despertar precoce da criança. E, portanto, vai havendo aqui uma queixa persistente que cria um impacto e um mal-estar no funcionamento diário da criança, seja no funcionamento, por exemplo, académico, na interação social, na dinâmica familiar e, portanto, no fundo é também esse impacto e a forma como a criança verbaliza este desconforto e a própria família que nós temos que dar atenção e também percebermos qual a intervenção que vai ser necessária. De facto, mais uma vez, utilizamos, como nas outras tantas perturbações do desenvolvimento, o DSM-5 como critérios de diagnóstico e, de facto, aqui temos, por exemplo, a ocorrência deste mal-estar pelo menos durante 3 meses, para considerarmos uma insónia de uma forma, digamos assim, mais mantida. Com menos de 3 meses podemos considerar uma insónia, por exemplo, de curta duração. Contudo, pode ser necessário intervir à mesma, porque pode criar de facto um mal-estar à criança e ter de facto um impacto no seu funcionamento cotidiano. Depois, como vos dizia no início, temos as parassónias e aqui nós distinguimos de facto, por exemplo, eu selecionei 2, os terrores noturnos estão falados e os pesadelos. Como é que nós distinguimos um do outro? Os terrores noturnos, é importante nós ficarmos com esta ideia de que a criança não tem memória do acontecimento. Normalmente o terror noturno tem de facto um impacto significativo para a família, para os pais quando observam, para quem está com a criança, mas a criança não se recorda do episódio. Muitas vezes como é que se manifesta? Com agitação motora, a criança eventualmente até pode ter os olhos abertos, mas não responde àquilo que são as interações do exterior, inclusivamente deve existir o mínimo de interação possível e a criança parece desorientada, confusa, grita, muitas vezes até não existe outro tipo de vocalização para além deste grito e desta agitação. É importante perceber que muitas vezes os terrores noturnos acontecem numa fase do sono que, onde existe já um sono profundo, por exemplo, numa fase de sono profundo, onde estamos a transitar daquilo que se considera esse sono profundo, que é o sono não REM, que se calhar já ouviram falar, para o sono REM, aquele sono mais típico onde existe um movimento ocular muito mais rápido, maiores movimentos e agitação do corpo e onde depois, por exemplo, os pesadelos vão ocorrer. Portanto, os terrores noturnos acontecem mais ou menos, diria, passado 2 horas da criança se deitar, quando a criança já entrou num estado de sono profundo e há normalmente um despertar parcial aí nessa fase. Daí que a criança não tenha percepção do que está a acontecer e o maior impacto acaba por ser para quem está a acompanhar a criança que acorda com a agitação motora ou com os gritos.